Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E em homenagem ao Trunks, inscrevam-se caso não sejam inscritos, deixem um like caso gostarem do conteúdo, fiquem à vontade na seção dos comentários e considerem ativar as notificações do canal para não perderem nenhum vídeo. Aqui embaixo vocês encontram também o acesso à área de membros, onde eu estou postando periodicamente cortes do meu livro e algumas outras atualizações da minha vida pessoal. Eu posto música, memes, conteúdo antecipado e até mesmo enquetes para decidir qual será o assunto do próximo vídeo do canal. Então, caso esteja interessado, considere se tornar um membro. Dado o recado, vamos a mais um assunto polêmico. Tá na hora de destruir o coping do NoFap aqui na machosfera, que já durou muito tempo e já farmou muito jovem. E eu já fiz vídeos em prol do NoFap já, nos meus antigos canais, porque, bom, eu não tinha dado tempo suficiente para meditar sobre isso direito. E devem haver aí no YouTube ainda cortes a respeito desses vídeos, como já me mandaram. E um dos mais proeminentes desses vídeos foi um que eu analisei os prós e contras dessa prática. E foi meditando sobre isso que eu percebi que surgiu uma cultura neopuritana de mercado que visa apelar para a moral, para a vergonha e para a culpa dos jovens ao consumirem pornografia. Vamos falar primeiro da questão de mercado, né? Porque é o seguinte, todos nós sabemos que os homens eles estão cada vez mais solitários, não só dos círculos sociais com outros homens, mas principalmente sexualmente falando, não é? Nós já temos aí vários censos que comprovam que os jovens eles estão preferindo videogames do que sexo casual. A hipergamia está aumentando, os jovens homens estão perdendo a virgindade cada vez mais tarde, estão tendo menos parceiras na vida em relação às mulheres. A gente já conhece toda aquela lógica da hipergamia, da regra de Pareto, que já foi extrapolada, está no 90-10, alguns estão dizendo que já está no 95-5. Enfim, eu já fiz vídeo sobre a solidão programada dos homens e ele está passando no iCard aí para vocês. Só que tem um porém aí. A libido do cara não para, a biologia dele não para de funcionar magicamente só porque ele não tem acesso a fêmeas. Então, principalmente na adolescência, na puberdade, onde o cara está tomando shots e shots de testosterona diariamente, a libido dele vai estar latente e ele vai ter que tirar o veneno da cobra. Porque o sexo, como eu já citei em vários vídeos, é a maior motivação do homem, principalmente quando ele é jovem e não tem nada na cabeça. São poucos aqueles que conseguem transformar essa motivação ou substituir essa motivação. Então, quando o rapaz é um jovem homem, ainda mais numa cultura vaginante como a nossa, extremamente ginocêntrica, que está mostrando o corpo feminino à torto e à direito, sem escrúpulos em redes sociais, em propagandas e etc., não tem como esse rapaz se privar de satisfazer a própria libido ali sozinho. Porém, essa solidão gera nos homens uma sensação ruim, um gosto amargo na boca. Porque todos nós sabemos, o homem se valida muito pela interação feminina, né? Principalmente o sexo. Então o cara ele fica simplesmente solitário, ele se sente um fracassado e, como eu já falei, tem muitos oportunistas aí que veem um mercado nisso. Veem um mercado nessa tentativa do homem de buscar controle e achar que ele é o responsável por tudo, né? Quando nós sabemos que a hipergamia aumentou por conta da tecnologia, por conta do ginocentrismo e por conta das várias coisas que eu expliquei no vídeo da solidão programada dos homens. Então tem literalmente uns predadores aí que estão tentando convencer os jovens de que é tudo responsabilidade dele. Ele tem que ficar mais bonito e ele tem que conseguir cursos e táticas e estratégias que ninguém conhece para concorrer com outros homens, porque o sucesso dele com as mulheres só depende exclusivamente dele mesmo. E nós sabemos, isso não é verdade. É uma demanda falsa, uma necessidade falsa para criar mercado. E a indústria do NoFap surgiu justamente nisso. Nessa culpa que o homem sente em não estar fazendo o máximo que pode, de estar pegando o caminho fácil, né? Se satisfazendo ali de maneira fácil, de maneira barata. Então o homem tem sim aquele senso moral, né? E se sente um fracassado por não estar conseguindo validação feminina. Novamente, isso é um incentivo bastante ginocêntrico, né? Apelando para o ginocentrismo natural da humanidade que está dentro de cada um de nós homens. Também apela para o sentimento de solidão do homem, que é o quê?
o fato dele se sentir sozinho, principalmente quando abre ali um vídeo, quando termina o seu trabalho, né? Termina de ordenhar a cobra e não tem ninguém para abraçar, ninguém ali para ficar com ele, porque o homem tem sim um orgasmo mais longo do que se imagina, né? Dito que as mulheres têm orgasmo de horas e elas querem ficar abraçadinhas e tal. O homem também tem isso. Quem não gosta, né, de depois do ato ali dormir de conchinha e tudo mais. Então, a inabilidade do homem ter uma parceira para fazer esse tipo de coisa depois do ato cria nele uma solidão. Novamente, um gosto amargo na boca. E lembrem-se, existem aí inúmeros caras entendidos de psicologia e de demandas emocionais que você tem dentro de você para usá-las como gatilho. Então é a partir desses 3 pontos, do apelo à culpa, o apelo à moral e o apelo à solidão do homem, que esses predadores conseguem criar uma pseudociência literalmente retirada da bunda. Eles apelam também para aquela sensação de relaxamento e sono que dá ao homem logo depois de ter um orgasmo, né? E aí eles dizem, isso aí é sua energia vital sumindo do teu corpo, sendo expurgada do teu corpo, é sua alma saindo do teu corpo e tal. Porque, de fato, né, o homem está expelindo ali um material e, alegoricamente, parece que ele está expulsando sua energia vital. Por quê? Porque logo depois do orgasmo existe uma sensação de relaxamento. Mas veja só, isso não é exclusivo do homem, as mulheres também sofrem isso. Agora, tu vai dizer que elas estão expulsando a energia vital delas? Não, cara. Isso é novamente uma coisa alegórica presente também em outras escrituras. Em escrituras mais espirituais, porque, como eu disse, o sêmen ele é a origem da vida, não é? É ele que fecunda. Inclusive, na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, o desperdício do sêmen é um pecado, porque é energia fecundante e é dito que é o pacto do Criador com o homem, porque assim como o Criador consegue gerar vida, o homem também consegue gerar vida e esse foi o dom do Criador para o homem. Mas como eu sempre digo nas minhas leituras mais esotéricas e na minha visão teológica das coisas, é tudo alegoria, não leve ao pé da letra, não tome as sagradas escrituras e dogmas espirituais para entender o mundo. Tome o contrário, pegue o mundo para entender esses dogmas espirituais. E a partir disso você vai entender que é tudo uma associação com o relaxamento, com o poder que o líquido seminal tem de fecundar a vida, que levou os homens antigos a escreverem o que escreveram. E esses dogmas são importantes, na verdade foram importantes e são até hoje, né? Se você parar para perceber, para evitar a promiscuidade, para evitar a luxúria, que era muito comum naqueles tempos, né? Eles evitavam, assim, a sodomia e toda a perversão sexual que existia na época. Mas é claro, os gurus que querem te vender aí uma pseudociência com cara de estratégia, eles vão apelar justamente para isso e usar todo o argumento que eles puderem meter as mãos. E nós sabemos muito bem como dogmas e religião podem ser uma matrix. Então é aquele ditado, né? Critique tudo, não assuma nada como verdade absoluta a priori. E daí esses caras surgem com essa loucura, né? Que virou até meme na machosfera, cara. Superpoderes do NoFap e um estado elevado de mente, tipo, teve uns absurdos aí do Beta Spirit dizendo que você vai reabsorver o seu sêmen e ele vai pra tua glândula pineal, cara, que te deixa substancialmente mais inteligente, que deixa você mais focado e tal. Mentira do caralho. A libido do homem, se não calada, só tira o foco e só chama ele pros baixos instintos. Essa parada de transmutação de energia aí é meme. E isso parte, obviamente, de uma geração que quer conteúdo proibido, não é? Acredita realmente que existem essas conspirações de conteúdo secreto e um conhecimento escondido do povo e tudo mais. E aí querem sempre atalhos, né? Conhecimentos assim que vão resolver a tua vida de uma hora para outra. Eu até tenho que fazer um vídeo sobre isso. Essa geração millennial, geração Z, tá sempre procurando atalhos. Eu vejo aí as propagandas no YouTube mesmo, os caras dizendo que Zé Felipe ganhou 20 mil em uma semana com um multiplicador de renda. Novamente os caras caindo em esquema de pirâmide. Ou mesmo mera fake news, porque querem as coisas fácil e rápidas. E não, cara, não existe esse conhecimento esotérico, espiritual ou místico de que você vai conseguir estados mentais
elevados, como naquele filme Sem Limites, né, que a galera do NoFap adora usar, do cara que toma uma droga e fica extremamente inteligente, e aí começa a investir na bolsa dos valores e fica milionário de um dia para o outro, e aí começa a cuidar da saúde, limpar o quarto, você vai ter um surto de motivação, meu Deus, e finalmente você vai voltar a produzir, né? O Kodama já fez vídeo sobre isso, falando sobre o empreendedorismo tóxico dessa geração, né? Que todo mundo quer ser produtivo pra caramba, e essa pressão que os boomers fizeram nas novas gerações de que na época deles eles eram produtivos e tiveram sucesso e basta trabalhar e simplesmente não fazer planos e só produzir sem eficiência nenhuma. Continua produzindo e você vai ter resultados. Não é assim. E óbvio, essa galera do NoFap apela, sabe pro quê? Para esse senso masculino, obviamente, porque o NoFap é só masculino, você não vê mulher falando sobre isso, para esse senso masculino de conquista, né? O homem sabe que tudo na vida vem com esforço e que ele precisa fazer recusas a si mesmo, né? Ele precisa fazer sacrifícios. E muitas vezes isso resume em se abster do prazer e tal. Daí você entende por que nós criamos religiões, por que nós criamos doutrinas e dogmas os quais buscam uma recusa do prazer para um ganho futuro muito mais duradouro, né? Os homens são mais estoicos, né? Eles são menos inclinados ao hedonismo que as mulheres. Só que isso pode ser muito bem gatilho de espertinho aí para vender curso para você e ficar sustentando uma cultura de mentiras. Porque esses caras não estão nem um pouco preocupados com a tua saúde. É que nem um médico, tá? Tem uma porrada de médico da morte aí que só está interessado no dinheiro da consulta. Ele não quer realmente resolver a tua saúde. Sabe por quê? Porque se você vai ficar doente ou não, isso não muda o salário dele. Ele ganha por consulta e não por paciente que ele torna saudável. É que nem a indústria farmacêutica. Se ela resolver o problema da população, ela perde clientes. Se você entrar numa farmácia, pegar uma droga que resolve o teu problema, tu não volta mais lá, entendeu? Então a intenção dessa galera é sim manter você doente, manter você num ciclo de rebote, que é o quê? Você faz um streak longo de NoFap e por conta da tua alta libido, tu volta para o consumo de pornografia ainda mais forte, ainda mais pesado com conteúdo extremo. Daí você se sente culpado, volta pro streak de NoFap e acha que tá tudo sob o teu controle, né? Eles apelam para essa coisa masculina de querer controle e essa sensação de que, não, eu preciso fazer melhor, eu tenho que me esforçar mais e dessa vez eu tenho que comprar um outro curso e seguir esse novo criador de conteúdo de NoFap e tudo mais, e assim perpetuando o ciclo de queda e ascensão, queda, ascensão, queda, ascensão. Esses caras não querem resolver o teu problema, porque se você resolver o seu problema, você deixa de ser um cliente. E é claro, ainda tem a correlação com os PUAs, né? Os PUAs. Esses caras que vendem essa parada de NoFap ainda assim são muito ou tradicons ou os PUAs, né? Tirados a sedutores. Porque eles prometem também que você vai ter uma energia sexual retida. Olha só que absurdo. E as mulheres vão olhar para você com outros olhos porque vai ver você ali com a testosterona lá no alto. E novamente, não tem estudos conclusivos que comprovam que NoFap aumenta a testosterona. Elas vão sentir de maneira sensorial ali, como se fosse uma aura que você estivesse expelindo, né? Aí você vê esses jovens místicos aí. Novamente, uma coisa bem feminina que acredita nessas paradas aí de astrologia e não sei o que, energias e tudo mais. E aí elas vão se excitar com você magicamente, porque você fez aí 3 semanas de NoFap, 3 meses que seja. Não tem sentido nenhum isso aí. No máximo vai ser um placebo. E eles apelam muito pro placebo. E aí, olha a jogada de mestre que esses caras têm. Você vai praticar o NoFap achando que você vai comer mais mulher dessa maneira. Você não come mais mulher porque não está sob o teu controle. Eu já expliquei isso no vídeo da solidão programada dos homens e na Matrix da sedução. A hipergamia delas tá lá no alto e elas que escolhem você ou não, né? Não é você que escolhe elas. Isso a partir dos pré-requisitos dela, cara, que são emocionais, que não faz nem sentido você ficar procurando satisfazer, né? Porque isso só infla o ego delas e infla o ginocentrismo. E aí você fica nessa luta de comer mais mulher, você não consegue comer mais mulher porque não está sob o teu controle, daí você acha, né, eles te convencem de que você tem controle sobre isso, e não só continua nessa odisseia do NoFap achando que vai resolver as coisas, como também começa a consumir os cursos de sedução deles, porque eles vão dizer, não, bro,
O problema é que você não usou o nagging, bro. O problema é que você não foi firme o suficiente, bro. Você não estava vestido legal, bro. E assim te perpetuando num ciclo de solidão, exatamente como o Tinder faz. O homem é assim, ele é eficiencialista, ele quer procurar métodos e fórmulas para tudo. Porque é assim que funciona a natureza, né? É assim que funcionam as ciências naturais, não é mesmo? Física, química, biologia são literais fórmulas. Você aprende isso no ensino médio e até mesmo no ensino superior. Porém, o comportamento humano, e principalmente o comportamento feminino, ele é quase que intencionalmente indistinguível, cara. E eu comprovo a vocês, o comportamento feminino, ele é biologicamente indistinguível. Ele foi feito para ser assim, foi feito para não ser capturado, para não ser colocado em fórmulas, porque é assim que elas ganham. Nessa tentativa dos homens de tentar controlar elas, mas elas se fingem e sabem exatamente como escapar. E assim perpetuando um mercado extremamente ginocêntrico dos homens achando que o problema é com eles, quando na verdade não diz respeito à proficiência do caçador, mas pela astúcia da caça. E é claro, homem não tem incentivo nenhum para ajudar outro homem, eles só são concorrentes porque eles estão em competição um com o outro pelas fêmeas. Então o que os PUAs estão fazendo, os vendedores de NoFap estão fazendo, além do incentivo trad-cuck de empurrar os homens para a plantação e fazer deles de formiga operária e botar eles para se sacrificarem, né? Ainda tem o fato de que o homem não tem condescendência com outro homem, ele não tá nem aí para a saúde do outro homem. Quando um homem olha para outro homem, ele só vê uma coisa: como eu posso ganhar em cima desse? E hoje a pornografia na internet é extremamente difícil de lucrar, né? Para homens. Para homens é muito difícil lucrar com pornografia, porque já existem grandes empresas que já fizeram isso. A única maneira do homem lucrar com pornografia é ele criando uma empresa para isso, né? Sendo cafetão digital, como o OnlyFans, sendo programador do OnlyFans, ou mesmo CEO do OnlyFans, e de sites adultos aí, diretores de filmes adultos e tal. E esse mercado está completamente saturado. Então o que é que os homens perceberam? Como é que eu vou lucrar com pornografia? Vou lucrar contra a pornografia. E aí eles apelam para todo esse sentimento de culpa, moral e solidão dos homens. E a necessidade de controle que eles têm. Os caras são gênios do comércio e do marketing. Esses caras literalmente estudaram psicologia e têm um certo nível de psicopatia aí, né? Eles literalmente pensaram, ora, se eu não posso lucrar com pornografia, então eu vou lucrar no combate à pornografia. Porque, convenhamos, o que esses caras querem é o lucro. E se ainda houvesse mercado para eles lucrarem com pornografia e fosse recompensa suficiente, pode ter certeza que eles estariam endossando essa prática. Saiba, o mercado não tem moral, ele não tem ética, ele vai sempre fluir para o lucro, não importa onde esteja. E daí eles também criam um espantalho, né? Um grande bicho-papão completamente exagerado, que é o famigerado vício em pornografia. Uau! Que é realmente uma doença, todo vício é uma doença, mas que foi completamente relativizado para literalmente atender um mercado. Vamos pegar um exemplo bastante proeminente, né? Que é o do Terry Crews. O Terry Crews, ele teve uma infância de merda, todo mundo sabe. Ele já falou isso em programas de palco, em programas de entrevista e até na biografia dele. Ele também foi, por muitos anos, viciado em pornografia. Agora veja só o nível de vício em pornografia dele. Ele literalmente disse que via o dia virar noite e a noite virar dia na frente do computador e assistia de tudo. Ele não tinha ética, ele não tinha escrúpulos. Ele assistia de tudo e confirmou que até conteúdo ilegal. E que isso prejudicava o relacionamento dele, isso prejudicava a eficiência dele no trabalho e ele não conseguia largar. Isso que configura vício em pornografia. Agora vamos ao vício em masturbação. Um cara viciado em masturbação, ele tem um nível patológico tão grande que ele é literalmente compulsório. Ele bate punheta na rua, cara, na frente de outras pessoas. Ou, no mínimo, ele sai do lugar onde ele tá para ir bater punheta num lugar escuro, no banheiro, seja lá onde for. Um cara viciado nessas duas coisas, ele não consegue se controlar literalmente. É como um drogado mesmo. Fica com síndrome de abstinência e começa a ter efeitos colaterais nessa abstinência. Só que a relativização atrás dessa doença é justamente para aumentar a base de clientes. E tem toda uma indústria que surgiu em foco disso. Veja só, os caras querem literalmente te convencer de que se você é um jovem de 16, 18, até os 25 anos, que está com uma testosterona latente, eu diria até os 30,
porque é depois dos 30, 35 que a testosterona começa a baixar. Se você assiste 1, 2 vídeos por dia e se masturba nessas 2 vezes, ali em 5 minutos, 10 minutos no máximo, nos momentos onde você está de relax, que você está jogando um joguinho, assistindo uma série e tal, e bate aquela vontade. Eles querem literalmente te convencer que você é um viciado porque você transformou isso numa rotina. Eles querem literalmente te convencer de que isso é uma doença porque é difícil de largar, porque toda rotina é difícil de largar. Experimenta você fazer um jejum de 7 dias. É a mesmíssima dificuldade de largar um consumo padrão de pornografia e masturbação. Não é impossível. Com uma quantidade mínima de motivação e força de vontade, você consegue passar muito tempo sem os dois. Porém, sabe por que é difícil? Porque é uma rotina e rotina é difícil de se livrar por causa da homeostase do nosso corpo. O nosso corpo adora previsibilidade e também não há incentivo suficiente. Você vai fazer um jejum, geralmente é por esporte, você vai só para testar ali como você fica depois de uma semana ou 2 sem comer, para ver quais são os benefícios que você vai sentir, que a própria ciência e o empirismo confirmam, e eu também confirmo porque eu já fiz, vem daquela lógica básica de que os nossos ancestrais passavam muito tempo sem comer, e por isso quando vinha a fome eles precisavam de mais foco para caça, isso é lógico de se entender, né? Agora, fiz NoFap por mais de 1 mês, quase 2 meses, não senti diferença nenhuma, muito pelo contrário, eu estava mais facilmente excitável, se é que vocês entendem, estava pensando em sexo o tempo todo e eu mais parecia um viciado em pornografia no NoFap e sem pornografia do que com ela, porque quase qualquer coisa me fazia pensar em sexo. E isso só confirma que os meus níveis de testosterona estão normais, sabe por quê? Porque a natureza já fez o homem com alta libido, já fez a testosterona ser o hormônio responsável pela alta libido do homem e o homem tem uma porrada de testosterona a mais que a mulher. Ou seja, viciado em sexo todo homem é, de nascença. Tanto que, mesmo antes da puberdade, vários menininhos aí já mostram algum nível de perversão, né? Mesmo sem contato com pornografia, mesmo sem contato com internet, cara. Aqueles gurizinhos de roça, manja, que com uma certa idade já começa a mostrar sinais de maturação sexual, o cara já começa a ter uns interesses aqui e ali. Quem morou em roça sabe e eu morei e confirmo. E aí vem aquela galera falar, né? Ah, mas o problema não é a masturbação, o problema é a pornografia, porque a masturbação existe aí desde os períodos antigos, cara. Desde que o homem é homem, desde que o homem tem tanta libido, existe a masturbação. Até macacos fazem a masturbação, tem vídeo na internet aí, mais engraçado. Aquele que virou meme, né, do macaco come literalmente o líquido ali, monogento, mas é hilário. Isso é padrão. O masculino tem que ter alta libido mesmo para ele ser menos criterioso e procurar sempre se reproduzir com qualquer fêmea que aparece, porque ele pode fecundar várias fêmeas num dia só e uma fêmea humana, pelo menos, só pode ser fecundada uma vez a cada 9 meses. Então ela tem que ter menos libido e ser mais criteriosa. O homem tem que ter uma libido alta, não ter critério nenhum e dane-se. E é aí que está o problema. No NoFap você fica muito menos criterioso, muito menos criterioso. Porque o apelo do NoFap é para esse neopuritanismo tradicional conservador, ginocêntrico também, de sobreestimar o sexo. Independente de como ele seja feito, essa ideia de que não, todo sexo é saudável, o problema é a masturbação e a pornografia. Não importa se você faz com qualquer feia da rua, não importa se é com uma guria que você não conhece, não tem ligação nenhuma, o sexo é saudável, a masturbação e a pornografia não. E assim, novamente, você paga mais caro por uma negociação pior. E isso já molda o teu cérebro para quê? Para o PUA e para a compra de cursos. Então é uma jogada de mestre esse NoFap. E é aquela coisa também hipócrita, né? Tem uma porrada de cara aí que é promíscuo pra caramba, cara, que vai em baile funk, come qualquer uma que aparece. E aquele sentimento boomer, né? De comer todo mundo e dane-se, o importante é estar encapado mesmo e eu vou me afundar em qualquer buraco. Mas aí quando ele vê um cara que toca a casinha dele ali uma vez por dia, ou mesmo 2, tá tranquilo. Só pra calar o seu corpo e não ficar favorecendo o ginocentrismo, faz ali de graça, rápido, aí ele diz que é um fracassado, que é um doente e tudo mais. É ele quem é o viciado, que está inclusive correndo muito mais risco de falsa acusação, risco de gravidez indesejada, risco de DST, risco de estar comendo uma mulher ali que se diz solteira, mas na verdade não é, e é mulher de traficante.
uma cacetada de risco, mas não, a grande mãe quer que você morra na plantação. E os soldadinhos ginocêntricos querem que você se ache um merda porque você não tá na situação deles. Então, mano, não, você não é viciado em pornografia e masturbação porque você toca 1 ou 2 por dia e isso não prejudica a tua eficiência, o bom caminhar do seu dia. Você tem que se preocupar se você está consumindo produto antiético, ilegal, coisas que te arrependem de assistir, coisas nojentas, ou se isso está prejudicando o bom caminhar do seu dia, a sua produtividade e a sua eficiência. Se você está deixando de cumprir o teu trabalho, tuas responsabilidades, se está prejudicando o bom funcionamento do teu dia inteiro. Aí é um problema. Se isso te deixa uma pessoa disfuncional, você realmente tem que procurar ajuda. Procure psicólogos ou terapeutas para resolver com isso. De preferência, um terapeuta. E aqui, na Baixosfera, nós temos um terapeuta Red Pill. Melhor recomendação que eu poderia fazer de terapeuta é um terapeuta Red Pill, que é o Kodama, que eu cito várias vezes aqui no canal. E o canal dele está linkado aqui também no iCard, no comentário fixado e na descrição. E no canal dele vocês podem encontrar facilmente os links para terapia. Marca uma consulta com ele, se gostar, fecha o pacote. E ele lida com isso quase que diariamente. Então, se você é jovem, está com a testosterona latente, principalmente se pratica exercício físico e come bem, meu irmão, não se apavora porque você toca mais de 3 por dia. É normal, sabe por quê? Porque se você tivesse a tua namoradinha honradinha, submissa, que aceita qualquer ordem sua, tu não se sentiria culpado se comesse ela 20 vezes por dia. Você se sentiria muito orgulhoso. E essa noção de que a pornografia tira o teu tato sexual, né, e aumenta o seu critério para com as mulheres, você começa a ver as mulheres diferente, perde sensibilidade sexual. Se você for ver, é anti-ginocêntrico e até um ganho. Porque, convenhamos, né, que cara ia deixar de comer uma mulher só porque ele assiste vídeo pornô? No máximo, ele vai ficar menos impressionável com o corpo feminino nu. E isso é uma questão de maturidade, né? É um ganho, cara, que você não fica ali babando por qualquer corpinho. Isso aumenta o seu critério e o ginocentrismo, o arquétipo da grande mãe, né, a Matrix, não quer isso, porque não consegue lucrar em cima disso. Quer você sedento o tempo todo para entrar em negociações ruins, com ganho baixo e custo alto. E aí vem uns caras dizer que os jovens eles estão com disfunção erétil, e aí vem falsa associação, né? Os jovens estão se sentindo sem energia, estão preguiçosos, e eles botam isso na conta do consumo de pornografia e da masturbação a níveis padrão, tá? Fazendo a diferenciação aqui dos níveis padrão de consumo, que se o cara é jovem, ele vai assistir 3 vídeos por dia, se masturbar 3 vezes por dia ou até mais, e conforme a testosterona vai abaixando, ele vai passando dias sem ver, ou vendo 1 vez por dia só, e olha lá. Então tem que ter sutileza para entender o que é um consumo padrão de vídeos que não são nojentos, antiéticos ou ilegais, que são vídeos que você se sente confortável em assistir, não é simplesmente uma compulsão, uma curiosidade de ver coisas cada vez mais absurdas. Então tem que fazer essa diferenciação, tá? Mas a falsa associação surge no cara achando que é a pornografia e a masturbação que está ancorando a vida dele. Isso não é verdade. Muitas vezes o cara se alimenta mal, não pratica exercício físico, não toma sol, não consome os níveis corretos de colesterol e proteína, tá com uma vida e o ciclo de sono completamente desestruturado e acha que, não, se eu praticar NoFap vai tudo se resolver porque os gurus me convenceram de que aquele filme Sem Limites é um adágio do NoFap e que o meu líquido seminal retido vai para minha glândula pineal. E novamente não existe nenhum estudo conclusivo a respeito disso. Então toma cuidado com esse placebo da falsa associação e do viés de confirmação, tá? Porque é em cima disso que esses gurus sensacionalistas ganham. Veja os reais problemas da tua vida, se é o seu ciclo de sono, se é a sua falta de exercício físico, se é a sua má alimentação. E saiba, viciados em pornografia e masturbação são caras que sentem compulsão em fazer isso, não conseguem controlar, têm síndrome de abstinência, reais sintomas como tique nervoso e depressão sem o ato. Então, se você não tiver isso, você não é um viciado, não se preocupe.
E para finalizar, tem toda aquela associação, né? Aquela associação da masturbação e pornografia com uma droga. Não, porque é que nem a cocaína e que nem o crack. O Epifania fala muito isso e ele tá errado. Ele diz o seguinte, que não concorda com o uso controlado de pornografia, porque ele diz que é que nem controlar o consumo de crack ou cocaína, olha só que absurdo. Isso é uma falácia argumentativa, você está comparando coisas que são substancialmente diferentes, porque você não pode associar um literal aditivo, uma substância que você põe no seu corpo com uma prática ou com um acesso a estímulo visual, porque essas drogas literalmente são feitas para hackearem o seu sistema de recompensa. Isso tudo usando químicos além do seu corpo. Essas drogas literalmente destroem o limite humano natural de acesso ao prazer. Já a pornografia, ela não faz isso, ela não tem o poder de fazer esse tipo de coisa, sabe por quê? Porque chega uma hora que enjoa, o nosso próprio cérebro nos faz viciado em sexo, sim, mas põe um limite ali para nossa funcionalidade, tá? Uma hora enjoa, cocaína, crack não enjoam, porque elas trabalham em destruir esse limite de acesso ao prazer que o nosso corpo tem para homeostase, né? Para se manter ali em equilíbrio. O nosso corpo quer se manter em equilíbrio. E essas drogas não querem, elas lucram com os desequilibrados. Então, os aditivos ali, né, os elementos químicos ali colocados, são feitos para isso. Já a pornografia, ela trabalha com um sistema de recompensa já existente dentro do seu cérebro, que tem um limite padrão, é claro, em pessoas saudáveis. Os caras que quebram esse limite, os viciados reais em pornografia, geralmente sofreram um abuso ou têm algum trauma na infância, geralmente. Ou eles já são disfuncionais em alguma outra área. Uma pessoa saudável que leva o seu dia, a sua alimentação e a sua atividade física de maneira séria, é muito, muito raro se viciar em pornografia. O único incentivo que esse homem tem para continuar consumindo o que consome é a rotina, a homeostase e o vício em sexo padrão que a libido põe nele. E é óbvio, tem uma cacetada de cara que quer te convencer de que você é doente para te vender a cura. E aí vem comparando, né? Dizendo que a pornografia destrói o seu sistema de recompensa, destrói o seu sistema dopaminérgico e tal. Sim, em viciados. Viciados que não conseguem mais praticar o sexo padrão, nem tem interesse em mais nada a não ser ver pornografia o dia inteiro. Você é assim? Se você é assim, procure terapia. Se você não é, meu irmão, tá tudo tranquilo com você. Você deixa de comer para assistir vídeo pornô. Você deixa de sair com a tua família porque tu quer ficar trancado dentro de casa assistindo essas paradas. Tu deixa de fazer as coisas que você precisa fazer, as suas obrigações por causa disso. 90 ou 99% de vocês não são assim. Talvez até 100% de vocês não sejam assim, eu não sei. Mas se algum de vocês tiver assim, recomendo veementemente uma terapia. E a falsa associação que os gurus usam é o seguinte... Quando o cara consome pornografia regularmente, ele não fica mais tão impressionado com as mulheres da rua, ele não fica mais lascivo, um lobo da luxúria. E aí eles vêm dizer que é o seu sistema dopaminérgico que está completamente destruído. Não, cara, você só tá maduro sexualmente e não se impressiona mais com qualquer merda. E eles apelam para esse orgulho boomer de ser babão por qualquer mulher, de ser um ginocêntrico rendido à beleza feminina. E aí eles dizem que se você não tá agindo como um beta interno para as mulheres, seu sistema dopaminérgico tá destruído. Porra nenhuma. Eu digo a vocês, o meu Volcel não se sustenta sem um consumo regular de pornografia e masturbação, tá? E eu vou fazer vídeos posteriores sobre Volcel e tudo mais. Porque estímulos acontecem, propostas indecentes, entre aspas, acontecem, e é graças à minha maturidade sexual de não me impressionar com o corpo feminino, porque eu já vi vários na internet, de forma gratuita, que eu posso simplesmente dizer o que você tem de diferente a me oferecer, além do que eu já vi. Eu não estou interessado. E é simples assim. Então, esses gurus aí, predadores, estão lado a lado com o ginocentrismo, que todo o mercado, toda a economia humana aprendeu a lucrar em cima, né? O ginocentrismo ele é muito lucrativo. E o homem ele tem incentivo para o ginocentrismo interno. Ele é uma formiga operária. Ele quer se sentir útil e funcional para a abelha rainha e para as mulheres, e essa coisa de buscar mulher e aí não se sentir solitário e ter alguma lógica, alguma estratégia, alguma prática ou conhecimento oculto que vai aumentar as chances dele de conseguir mulher e vai dar a ele vantagem em cima dos seus concorrentes.
quando na verdade os concorrentes dele é que estão vendendo mentiras, porque querem lucrar para fazer o quê? Gastar essa grana com mulher, porque esses PUAs são extremamente manginas e ginocêntricos, são extremamente promíscuos também. E essa grana que ele tira desses jovens inocentes, eles gastam, veja só, com mulher, até porque eles sustentam essa mentira com ostentação. Eles têm que mostrar um falso sucesso e para isso eles botam essa grana na mão delas. Então não tem nada mais imoral dentro da machosfera do que os PUAs. Eles são extremamente predatórios e não têm ética nenhuma. E é claro, para concluir o vídeo aqui, que ele já ficou bem longo, né? Mas um assunto complexo, não tem como responder de forma rápida e simples. Para vocês eu digo, esses caras aí têm sim um incentivo para o lucro, né? Eles vão defender com unhas e dentes a filosofia deles porque eles estão lucrando com isso. Agora, o que eu estou lucrando com isso? Eu não estou te vendendo nada, eu não estou falando para você comprar nada, não tem nenhum grande segredo ou produto aqui. Eu estou literalmente entregando ouro, entre aspas, né? O ouro. E é claro, fazendo um pouco do papel do advogado do diabo, porque a pornografia e a masturbação foram demonizadas por essa galera de tal forma que qualquer cara que fala que existem sim níveis saudáveis de consumo dessas duas práticas parece ser literalmente um degenerado mental, um desgraçado da cabeça. Tudo por causa dessa cultura do lucro, filha da puta. Então, para finalizar, cara, o consumo responsável dessas duas práticas é muito valioso para você, como homem, como antiginocêntrico, como militar, como volcel e etc. E aquelas regrinhas que eu sempre falei, né? Cara, consome na moral aí, tenta usar como um sistema de recompensa no fim do seu dia, saiba que o seu corpo tem um relaxamento depois do orgasmo, então faça isso como uma forma, né, de combater a insônia, de dormir mais rápido, como uma recompensa no fim do dia de trabalho. Não passe de 5 a 10 minutos procurando um vídeo e assistindo o vídeo. Não se apegue a nomes de atrizes, a rostos bonitos. Não pague por isso que está à torto e à direito na internet aí de graça. Não assista material ilegal ou antiético, nojento, seja lá o que for. Não assista práticas que você não faria na sua vida sexual. Mesmo que você seja volcel, por exemplo, gangbang. Tu não vai assistir essa merda por quê? Você participaria de um gangbang? Muito provavelmente não, então não assista essa porra. E aí outras coisas menos relevantes que procure não ficar vendo em terceira pessoa, né? Procure também não ficar vendo homem naquela parada. Usa de maneira consciente, como uma ferramenta para calar o teu corpo. Cara, é questão de bom senso, cada um tem o seu. E lembre-se, mantendo a tua funcionalidade, mantendo aí você um cidadão funcional dentro da legalidade, tá tranquilo, porra. Tu não é viciado. Quem é viciado é literalmente disfuncional. Então, não confunda culpa, não confunda solidão, não confunda vergonha com vício. Só porque você não tem uma guriazinha para abraçar no fim do ato não quer dizer que você está viciado. Só porque você se sente relaxado depois e porque você libera algumas miligramas de zinco ali, não quer dizer que a força vital está saindo do seu corpo. Cara, tu consegue malhar, tu consegue correr, tu consegue fazer tudo de boa. Você não vai virar o Hulk nem conseguir levantar mais peso no supino porque tu parou de bater uma, porra. E não vá achando que a retenção seminal é uma coisa que você vai conseguir manter por muito tempo porque ainda tem a poluição noturna, não é? A própria natureza já fez o teu corpo expelir esse líquido, porque a produção desse líquido é constante. Ele tem que ser o novo. O que vai estar aí estocado no seu corpo tem que ser o de melhor qualidade para melhorar as chances de fecundação. Então ele tem que sempre ser o mais novo possível. Depois de algumas semanas, tu vai cometer a poluição noturna e aí tu tem aquela escolha, né? Ou você libera de maneira controlada ou você vai acabar sujando a cama às 3 da manhã e você vai ter que fazer a escolha, uma outra escolha. Ou você acorda 3 da manhã cheio de sono para trocar as suas roupas e a roupa de cama, arriscando sujar até o colchão, tendo que lavar também, ou você dorme ali todo melado. É isso que você quer? Ou tu cria na tua cabeça, como os folclóricos antigos, né, que é uma sucubus que veio roubar a tua energia vital, um demônio do sexo que atacou a tua mente e fez você ter um sonho erótico, olha só. Pior que se você acreditar com força, se você tiver fé, dá sim para materializar uma sucubus. Mas aí é questão de auto-hipnose, aí vocês têm que conversar com o Kodama a respeito disso. Então, senhores, é aquela questão. Sabedoria e consciência sempre, cara. Tenha bom senso, use o seu conhecimento, use a sua consciência
e saiba o que é melhor para você. Se você acha que o NoFap também é bom para você, que você está tendo ganhos substanciais com essa parada, pô, beleza, mano. Não estou dizendo que é uma prática repulsiva, uma prática sem saúde, uma prática desaconselhável. Eu só estou dizendo que existe muita desinformação e um predatorianismo em cima disso. E eu só vejo caras nesse ciclo. Eles praticam NoFap, acham que estão no controle, daí eles falam, não, o problema foi a minha falta de força de vontade e eu estou viciado, daí eles voltam no rebote. Assistem coisas mais pesadas e quando eles estão em NoFap, né, tem aquela retenção seminal e precisam descarregar mais, tocam umas 5, 6 por dia, porque foi o que aconteceu comigo quando eu saí do NoFap. E aí o cara fala, meu Deus, olha só o nível do meu vício. E aí vai e faz NoFap de novo, retém o sêmen, quando volta no rebote, bate 5, 6 por dia, assiste um negócio extremo, culpa o vício e fica nessa dando dinheiro para guru e alimentando uma cultura de mentiras. Então é aquela regra, não perca muito tempo com isso, não procure aumentar os seus limites, ir para o extremo, quero assistir uma coisa nova, quero ver aquela tal atriz e o que aquela produtora de conteúdo adulto postou. Esqueça essa merda, use como uma ferramenta, não fique refém dos seus desejos, seja epicurista ou estoico para esse efeito, né? Use os seus desejos como uma forma de recompensa, de motivação e pronto. Recado final. Sabedoria e consciência sempre. Aqui é o Coruja do Carvalho. Um forte abraço a todos que acompanharam até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.